E aí, galera do sétimo ano, vamos lá? Lembrando que estávamos aprendendo sobre Idade Média. Na verdade, o que nós estamos vendo? Estamos vendo a passagem, a lenta transição da Idade Antiga para a Idade Média. Vocês já estão fazendo algumas tarefinhas que eu passei no portal escolar para vocês, certo? Algumas vocês fizeram até em sala de aula comigo. Então vamos lá relembrar e aprender novos conteúdos sobre esse tema tão importante. Primeira coisa, todo o conteúdo que a gente está estudando, ele está disponível na nossa apostila do Sistema Mackenzie de Ensino, sétimo ano, nas páginas 30 a 36, certinho? Vamos lá, primeira coisa, todo esse fenômeno, ele acontece na Europa, e aí vamos lembrar por quê. Mas professora Heloísa, por que eu tenho que aprender a Idade Média, uma coisa que aconteceu há tantos anos atrás na Europa? Por que nós aprendemos isso? Vamos retomar? A população brasileira, ela é formada por 3 povos, não é mesmo? Nós somos a junção de europeus, africanos e indígenas. Então, para isso, nós temos que estudar a história da Europa para entendermos o pensamento europeu, que vai chegar aqui no Brasil depois no século XVI, certo? Então, vamos lá. Voltando. Quando começa a Idade Média? O Império Romano, ele vai cair, a data oficial é o ano de 406 depois de Cristo, que cai o Império Romano do Ocidente com as invasões bárbaras. Como eu já disse para vocês, não é necessário memorizar o ano, no máximo o século, né? É no século V depois de Cristo. Que eram as invasões bárbaras? Os bárbaros eram povos que viviam ali todo o território europeu que não eram romanos, que não haviam se adequado à cultura romana, à política romana. E eles vão gradativamente invadindo territórios romanos, o exército romano que já estava muito fraco, né? Vai ceder, vai perder e vai cair para os povos bárbaros, certo? Essas invasões, elas vão acontecer principalmente no âmbito urbano, porque lembrando que o Império Romano, né, principalmente a capital Roma, era a urbe, né, era uma cidade toda formada com centro administrativo, religioso e político. E os bárbaros, quando eles invadiam essas cidades, quais eram os métodos que eles utilizavam? Quase todos, em sua maioria, entravam em guerra com os soldados romanos, saqueavam a cidade, roubavam, deixavam um rastro de destruição, certo? Daí nós vamos ver o quê? Que vai ter o declínio do Império Romano e a ascensão, a subida dos povos bárbaros, inclusive os povos germânicos. Mas tem uma diferença, na verdade, uma não, várias diferenças. Os povos germânicos, eles não tinham a mesma organização social, política, cultural e econômica dos romanos. Como que era essa organização germânica? Vocês estão lembrados? Primeira coisa, os germânicos eram em sua maioria povo que? Nômades, certo? E que viviam em tribos. Viviam em tribos. Eles eram povos o quê? Guerreiros, né? Gostavam de guerrear. E eles eram liderados por quem? Por um chefe, tá? Por um ancião, certo? Que costumava ser um homem mais velho, que liderava todas as tribos. Outra coisa, os germânicos, nômades, viviam em tribos, eram guerreiros, liderados por um ancião. A economia deles era como? Era uma agricultura rudimentar. Que é agricultura rudimentar, professora? É uma agricultura que não tem uso assim de, não é nem tecnologia, que nessa época não existia, mas uma agricultura rude mesmo, né? Feita sem grandes técnicas de plantio. Uma agricultura muito simples que era praticada por eles. Outra grande diferença é a questão da religião. Os germânicos eram em sua maioria o quê? Pagãos, né? O paganismo. O que era o paganismo? A maioria dos povos germânicos, eles acreditavam em vários deuses, eram politeístas. E quais deuses eram esses? Eram deuses que cultuavam os elementos da natureza, o sol, a lua, o mar, a terra. Agora,
que vai acontecer? Nós temos toda essa organização germânica que vai entrar em conflito com o Império Romano. Eles vão vencer gradativamente o Império Romano. Vai acontecer uma ruralização da sociedade na Europa. Por quê? Devido a tantas guerras, tantas batalhas, a população começou a ficar com medo. E aí eles começaram a fazer o quê? Fugir das cidades, se refugiarem no campo. É assim que nós vamos ter essa mudança muito lenta. Nós estamos falando aqui de séculos, tá, pessoal? Não é uma coisa do dia para o outro, não. Eu dormi na Idade Antiga, acordei na Idade Média. Não. Nós vamos ter essa passagem, essa lenta transição, porque a Idade Média nos confunde, porque ela faz exatamente um movimento oposto que nós estamos acostumados. As pessoas saem da cidade e vão para o campo, para as áreas rurais. E aí nós vamos ter um fenômeno interessantíssimo. Que fenômeno é esse? A cultura germânica, ela vai se fundir, ela vai se unir com a cultura romana. Então, alguns aspectos da cultura romana serão mantidos, outros da cultura germânica, certo? Não é uma mudança bruta? Sim, mas alguns elementos da cultura romana vão permanecer. Então, vamos lá. A partir do momento que nós temos a ruralização da sociedade, os povos germânicos, aos poucos, eles vão se convertendo ao cristianismo. Lembrando que aqui nós já temos o papel da Igreja Católica, que vai aos poucos se fortalecendo. Cada vez mais, os povos germânicos vão se convertendo ao cristianismo. E aí nós temos mudanças políticas e econômicas. Quais mudanças são essas? Se antes nós tínhamos no Império Romano, o imperador romano que manda tudo, César, que o poder está centralizado. O que é centralização de poder? Tudo se concentra nele. Na Idade Média vai ser exatamente o contrário. Só que essas mudanças elas vão acontecendo aos poucos. Como que vai acontecer? Com essa ruralização da sociedade, alguns germanos, algumas pessoas que tinham um título de nobreza possuíam algumas terras, algumas propriedades. Essas pessoas que tinham essas propriedades de terra, elas vão fazer o quê? Elas vão aos poucos cedendo essas terras para as pessoas que não tinham condição financeira, que não tinham condições de adquirir a terra, porque nesse período a riqueza da época eram as terras, não é dinheiro, não é valor monetário. A riqueza de uma pessoa, ela era medida pela quantidade de terras que ela possuía. E aí essa nobreza proprietária de terras, ela vai começar a ceder essas terras para algumas pessoas que não têm. Aí nós vamos ver já na próxima aula que nós vamos ter as relações de vassalagem, vassalos e senhores feudais, certo? Quem são os vassalos? Os vassalos são as pessoas que são os servos, certinho? E os nobres são as pessoas que eram as proprietárias das terras que cediam para aquelas pessoas viverem, os senhores feudais. Mas isso nós vamos ver melhor na outra aula. Vai haver uma diminuição do comércio. Por quê? Porque as pessoas estão em áreas rurais, um território, um feudo. Nós vamos ver melhor o significado da palavra feudo, é muito distante do outro, então você não tem feiras, O Império Romano era muito comum que existissem várias feiras que aconteciam nas cidades, que as pessoas vendiam produtos, alimentos, certo? Então nós vamos ter uma diminuição de troca. Essas trocas elas são substituídas por quê? Quer dizer, o comércio é substituído por quê? Por trocas, tá? No lugar do comércio, as pessoas vão começar a fazer trocas. O comércio ele começa a diminuir aos poucos. E a descentralização do poder. O que é isso? O que é descentralização do poder? Essa descentralização acontece porque você não tem um rei, uma figura forte que vai centralizar o poder. Então, você tem senhores feudais, nobres, proprietários de terra, e aquela pessoa que está aqui nessa extensão, aquele senhor feudal, ele pode ser o rei desse território aqui. Ele vai comandar aqui. Mas ao lado, um pouco mais distante dele, tem um outro feudo com um outro rei aqui. Então o poder ele é dividido, ele é descentralizado. O contrário, o oposto do Império Romano, onde tudo estava só na figura do imperador, de César, certo? Nas próximas aulas nós vamos ver como que a Idade Média, o feudalismo vai se consolidar. Como que nós vamos aprender isso?
com as relações entre nobres e camponeses. Quem vai ser a grande detentora do poder que vai centralizar todas as suas forças será a Igreja Católica, certo? Outra coisa que nós vamos aprender, eu não vou me aprofundar hoje, mas vão ser as relações entre nobres e os senhores feudais, a nobreza, e os camponeses, os servos. Por quê? Porque se a riqueza desse período são as terras, como que ficam as pessoas que não têm? Então, nesse período aqui, essa nobreza proprietária de terras, ela vai ceder, ela vai permitir que pessoas que não tinham acesso à terra vivessem em suas terras. Mas isso é de graça? Claro que não. Você tinha uma série de impostos que o camponês ele tinha que pagar para o senhor feudal. Na maioria das vezes esses impostos eram pagados em forma de trabalho, certinho? Mas isso nós vamos ver novamente na próxima aula. Nós vamos nos aprofundar depois disso. Pessoal, lembrando que esse conteúdo está nessa página. Eu passei as tarefinhas para vocês referente a esse assunto, certinho?